Olá, galerinha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Nossas atividades hoje é de língua portuguesa e matemática. Vamos dar continuidade lá onde a gente parou no nosso segundo módulo, tá? Em língua portuguesa, vamos continuar lá na página 78. Na página 78, nós temos uma imagem da capa de um livro. E ela tem o título assim: 1001 invenções que mudaram o mundo, né? E do ladinho nós temos um dedinho, quadradinho, que fala assim: vivendo valores. O empenho e a criatividade podem mudar o mundo. É importante desenvolver ideias criativas e respeitar as ideias do colega. É só um lembretezinho ali de como é importante a gente ser criativo, desenvolver novas ideias, pensar de maneira criativa, né? Sempre tentando buscar coisas novas, né? E respeitando o nosso colega, né? Respeitando aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, o desenho que ele fez, sempre, tá? Só uma moralzinha ali pra gente lembrar que cada um tem o seu jeitinho, né? Então, vamos lá para as nossas atividades. Qual é a forma verbal presente no título desse livro? Em que tempo ela está? Qual é a forma verbal? Qual que é o nosso verbo ali? É o mudaram, né? Mudar, verbo mudar, mudaram. E ele está no pretérito perfeito, tá bom? O que é o pretérito perfeito mesmo? É quando o verbo indica algo, né? Que aconteceria em um tempo futuro, né? Com uma condição. Ele está no futuro do pretérito. E o futuro do presente é quando ele indica uma ação que certamente vai ocorrer lá no futuro. Então, o futuro do presente é a indicação que vai ocorrer no futuro. E o futuro do pretérito é que aconteceria, indica algo que aconteceria. Então, o futuro do pretérito indica algo que aconteceria e o futuro do presente é uma ação que certamente vai acontecer, tá? Então, vamos lá novamente, página 78. B. Reescreva o título desse livro, alterando a forma verbal para o futuro do presente. 1001 invenção que mudarão o mundo. C. Que diferença você pode perceber entre a escrita do verbo mudar no pretérito perfeito e esse mesmo verbo escrito no futuro do presente? Será, então, as terminações do verbo mudar, né? Mudaram e mudarão. São essas duas diferenças, né? Pois no pretérito perfeito, né, é o RAM, tá? No pretérito perfeito. E no futuro do presente é o uão, o aótil, né? São as terminações do verbo que estão no pretérito perfeito, RAM, rão, e no presente é orão, tá bom? D. Quais invenções você considera as mais importantes? Você acha que elas fazem parte deste livro? Por quê? O que vocês acham das invenções? Geladeiras, avião. O que vocês acham que tem nessa 1001 invenções que mudaram o mundo? O que vocês acham que tem nesse conteúdo desse livro, desta imagem aqui, tá? E por que vocês acham que tem essas invenções ali que mudaram o mundo, tá bom? Escrevam ali na página. 3. Observe a capa de livro ao lado. Qual é a locução verbal no título desse livro? Então, temos uma locução verbal ali. O que é uma locução verbal mesmo? São dois verbos que equivalem a um, que indicam apenas um verbo. Então, locução verbal são dois verbos que equivalem a um, tá? Então, vamos lá. Vou crescer assim mesmo. Qual é a nossa locução verbal? Qual que é o verbo que está presente aí nesse título desse livro? Certo? B. Juntos, os verbos desse título dão uma ideia de presente, passado ou futuro. Qual é a ideia que esse verbo, essa locução verbal presente ali na capa do livro nos indica? C. Por qual das formas abaixo esses verbos poderiam ser substituídos sem alterar o sentido do título do livro? Cresceria,
Crescerei ou cresci? Qual será que essas formas, qual desses verbos a gente poderia substituir pela locução verbal presente lá na página do livro? 4. Nós temos ali um jogo, temos um material complementar para vocês estarem montando este jogo, tá? Então, se tiver um tempinho, se tiver alguém aí da casa de vocês, montem o joguinho dos jogos dos verbos, tá bom? Então, vamos lá. Página 80. Página 80, nós vamos relembrar um pouquinho sobre aquela reportagem que a gente leu sobre como vivem os índios hoje, lá nas páginas anteriores do nosso livro, que foi nesse mesmo capítulo. E hoje a gente vai falar ali sobre, a gente vai ver um gráfico, que é a distribuição da população indígena aqui do Brasil, né? Nós vamos analisar esse gráfico apresentado ali, reconhecendo que a grande maioria dos indígenas no Brasil vive em terras destinadas a eles, aos indígenas, tá bom? Nós vamos localizar ali agora o número correspondente a essa população total de indígenas no Brasil, tá bom? Vamos ver lá. Por meio dela, você pode se informar sobre as localidades que os indígenas do Brasil habitam. O gráfico a seguir também traz informações sobre a distribuição da população indígena. Será que essas informações correspondem às da reportagem? Vamos analisar o gráfico e descobrir. Lembrando que sempre que vocês observarem um gráfico, vocês observem o título, a legenda. Nós temos uma legenda ali no cantinho do gráfico com cores, né, quadradinhos, que indicam, às vezes, a quantidade populacional, que ajudam a compreensão do gráfico. Ali nós temos um gráfico de pizza, o redondinho, né? Então, nós temos ali 58% das terras indígenas e 42% de campocidade. Então, vamos lá. Segundo o gráfico, desculpem, deixa eu só fazer um respaldo. Esse gráfico é uma fonte da IBGE, do Instituto Brasileiro de Estatística. Segundo o gráfico, onde vive a maior parte dos indígenas em terras indígenas ou em cidades e no campo? Onde é a maior quantidade populacional de indígenas ali de acordo com o nosso gráfico? É no campo ou cidade ou nas terras indígenas? Escrevam lá do ladinho. 2. Explique como a informação identificada na atividade anterior aparece na reportagem. Como vivem os indígenas hoje? Então, dá uma voltadinha lá no capítulo, lá no nosso texto de reportagem, como vivem os indígenas, releiam, tá? E para responder a questão 2. Lá no nosso texto, por isso que vocês têm que voltar um pouquinho, vai estar indicando a resposta da número 2. 3. Pela análise do gráfico, onde a minoria dos indígenas vive? Então, de acordo com o nosso gráfico, qual é onde a minoria dos indígenas vive? É na terra indígenas ou no campo ou cidade? Tá? Ali nós temos uma produção de texto. Nós também vimos uma parte do livro com um joguinho, uma regra de jogo. Ali vocês vão fazer, então, aquela atividade, vão seguir aquelas orientações da produção de texto. A gente leu lá a brincadeira do Dagá. Agora é a vez de vocês produzir uma regra de jogo e brincadeira. Ali ele está pedindo para a gente se reunir com colegas, porém, né, vocês podem, vão fazer individualmente. E vão seguir as orientações ali e também fazer uma produção de texto, uma regra de jogo e brincadeira. Então, tá? Essa atividade deverá ser feita no caderno, tá? No caderno de língua portuguesa. Não esqueçam de colocar a data ali para fazer essa produção de texto. Coloquem a data e sigam as orientações, tá bom? Na orientação da página 82, vocês não precisam fazer, vocês vão fazer a produção de texto com as regras no caderno, tá? Então, façam a produção, produzam as regras de um jogo ou uma brincadeira e coloquem no caderno. Na página 82, vocês não precisam fazer nada do que está ali, tá bom?
E página 83 nós temos o que eu estudei. O que eu estudei nos livros, ele é muito interessante, porque sempre tem bastante dica legal para estudar algumas coisas que vocês esqueceram, ele tá mais resumidinho, então é muito bom esse o que eu estudei. Então eu vou ler com vocês. A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela pode ser escrita ou oral e apresentar depoimentos de especialistas a fim de comprovar os fatos apresentados. Quando nós falamos em reportagens orais, exemplo, nós temos os jornais que a gente assiste, né? Onde temos notícias diariamente de coisas, de acontecimentos, né, do mundo, da nossa localização. Agora, quando nós ligamos a TV, a gente fala muito sobre o que a gente está vivendo, esse momento que a gente está vivendo de coronavírus, de pandemia, sobre informações, né? Então, são informações orais e também encontramos em escrita também. As regras de jogos e brincadeiras são textos que orientam o leitor passo a passo a realizar um jogo ou uma brincadeira. Os famosos textos instrucionais que nos ensinam, nos orientam a alguma coisa, a fazer algo. Nesses textos pode ser apresentados o objetivo, a origem, os materiais necessários, a quantidade de participantes, as etapas, entre outros, tá? E vamos falar sobre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Quando o verbo indica uma ação momentânea ocorrida lá no passado, ela está no pretérito perfeito. Quando o verbo indica uma ação que ocorreu mais de uma vez ou que acostumava acontecer rotineiro, é o pretérito imperfeito. Agora, futuro do presente. Quando o verbo indica uma ação que certamente ocorrerá no futuro, ele está no futuro do presente. Quando o verbo indica algo que só aconteceria com uma condição, ele está no futuro do pretérito. Tá bom, galerinha? Ali na página 84 e 85 temos algumas indicações de leitura, né? Sempre tem ali, tá? Vocês podem parar lá na página 86, que na página 86 a gente dá continuidade na próxima aula. Agora a gente vai para matemática um pouquinho, tá bom? Vamos iniciar um conteúdo lá na página de matemática. Vamos lá? Então, lá em matemática, vocês vão abrir o livro na página 112. Lembrando para que coloquem sempre a data no livro, tá bom? Página 112, vamos iniciar a divisão com números naturais. O que é uma divisão com números naturais? São os valores referentes ao dividendo e ao divisor que são sempre positivos. Eles sempre serão positivos, sempre serão pares positivos, tá? Então, vamos lá. Divisão com números naturais. Juliana vai comprar livros para sua biblioteca e pretende gastar R$ 546. Veja a promoção que ela quer aproveitar. Então, ali do lado nós temos uma imagem com a promoção do livro que a Juliana vai comprar. Qualquer livro por R$ 26. Para determinar a quantidade total de livros que ela poderá comprar com essa quantia, dividimos o valor que ela tem pelo preço de cada livro. Ou seja, ela tem R$ 546, vamos dividir pelo valor de cada livro, que é R$ 26, tá? Lembrando que é importante ter o hábito da leitura, né? Sempre estar lendo alguma coisa, é muito importante a gente ter o hábito. Sempre que a gente começa a ler um livro todos os dias, isso vira um hábito que, além de extremamente importante, agrega no vocabulário, no modo de conhecer novas palavras, é extremamente importante, tá? Vamos efetuar esse cálculo utilizando o algoritmo. Então, vamos lá, o primeiro passo. Como 5 ele é menor que 26, não é possível dividir, né? Se eu pegar lá só o 5 lá no 546, eu vou dividir por 26. Não tem como, porque o 5 é menor que 26, né? Então, 5 centenas por 26 e obter centenas inteiras. Então, nós vamos pegar o 546, né? Centenas. Dessa maneira, trocamos 500 por 50 dezenas e adicionamos as 4 dezenas. Então, centena, dezena e unidade.
lá na nossa conta. 546 divididos por 26. Nosso dividindo 54 dezenas por 26, a gente obtém 2 dezenas, restante 2 dezenas. Então, nós vamos pegar lá a centena e a dezena, que é o 54, e vamos dividir pelo 26, lá. Então, sempre iniciamos a nossa multiplicação pela nossa unidade, lá no nosso divisor, tá? Lá no nosso divisor. E vamos lá. Ali no nosso exemplo, ele tá 2. 2 vezes 6, 12. Então, vai colocar o 2 lá embaixo do 4 e vai subir o 1. 2 vezes 2, 4. Com o 1 que tá lá em cima, 5. Passou o tracinho, menos 5 menos 5, 0. 4 menos 2, 2. E depois, o que a gente vai fazer? Vai abaixar o 6 lá. Vamos ficar, então, 26. O nosso resultado, o nosso quociente, não é o mesmo que o nosso divisor, né? Então, vamos lá. Que número que a gente vai colocar lá? O 1, né? Porque 1 vezes 26 é 26. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Passou o tracinho e diminuímos, tá? É extremamente importante, é indispensável a gente, para ajudar, é uma dica na divisão, é indispensável a tabuada, a multiplicação, né? Por isso que é bem importante sempre estar dando uma estudadinha na tabuada e saber multiplicar, né? Então, vamos lá. Sabendo o que é, ali na página 113, nós temos a nossa conta e temos lá as partes indicando o que é cada um. Então, 546 é o nosso dividendo. Então, nós temos ali o nosso dividendo. Aí, na nossa chave ali, na nossa chave, chamamos de chave, nós temos o nosso divisor. Embaixo do nosso divisor, nós temos o nosso quociente, que é o cada um, e nós temos o resto. Eu vou falar para vocês o que é cada um. Então, lá na nossa continha, o 546, que está indicando dividendo, entre parênteses o D, chama-se dividendo, vai ser sempre o nosso número que pode e deve ser dividido. Então, dividendo sempre é o nosso número que pode e deve ser dividido. Lá dentro da nossa chavinha, onde está indicando lá a setinha, é o nosso divisor, que é o Dzinho menor. É o nosso número que a gente vai realizar a nossa divisão, tá? Lá dentro é o número que vamos realizar a divisão, que chama-se o divisor, Dzinho menor. Então, tá, dividendo, entre parênteses, Dzinho maior, que é o nosso número que vai ser dividido. Dentro da chave é o nosso divisor, Dzinho menor, tá? Embaixo da nossa chave, que é o nosso número, é o nosso resultado da nossa divisão, que é o quociente, que é representado pela letra Q, tá? E o nosso resto, que é o Rzinho menorzinho ali, minúsculo, é o resultado, é o resto da nossa conta, da nossa divisão, tá? Então, depois lá da nossa conta, nós sabemos que a Juliana poderá comprar 21 livros com os R$546 dela. Ali naquela conta, nós fizemos uma conta, uma divisão curta, né? Pois ela omite as partes da subtração. Ali na página anterior, da página 112, nós fizemos a divisão inteira, né? Lá na página 113, ele apresentou uma divisão, a divisão curta, pois ela omitiu as subtrações, ela só colocou o resultado e omitiu a subtração, tá bom? E ali ela pergunta, se cada livro custasse R$29, ela poderia comprar mais ou menos livros? Então, temos que realizar a divisão para descobrir se ela vai comprar mais ou menos livros. Para determinar a quantidade de livros que Juliana poderia comprar, se cada livro custasse R$29, efetuamos 546 divididos por 29, usando o algarismo. Então, lá nós temos a nossa conta e nós temos lá o resultado. Com
o resultado ali foi 18, né? Então, nós vamos comprar menos livros, tá? Portanto, Juliana poderia comprar 18 livros e ainda sobrariam R$ 24. Então, não foi uma conta exata, porque quando nós compramos lá com 26, né, ela comprou 21 livros e a conta foi exata, zerou nosso resto. Ali não zerou, né, ainda sobrou R$ 24 para ela. Podemos estabelecer a seguinte relação com os elementos das divisões apresentadas. Então, ali nós temos o nosso dividendo, que é o 546, o nosso quociente, o divisor e o resto. E lá na outra conta, nós temos o dividendo, o nosso quociente, o nosso divisor e o resto. Dizemos que a divisão é exata quando o resto é igual a zero, quando o resto é diferente de zero. Dizemos que a divisão é não exata. Temos a seguinte relação entre os elementos de uma divisão. O D, que é o Dzinho maior lá, que é o dividendo. Temos o quociente, né? Temos o divisor, que é o que fica lá na nossa chavinha. E temos o resto. Certo, galerinha? Por hoje a gente vai parar aqui, tá bom? Nos vemos na próxima aula amanhã, tá bom? Um beijo!